As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 8. O meu irmão gêmeo, Bartolomeu, e eu éramos os únicos filhos. Lembro-me perfeitamente da sensação que o desaparecimento do capitão Morstan causou. Lemos nos jornais todos os detalhes e, sabendo que era um amigo do nosso pai, discutimos abertamente o caso na sua presença. Ele costumava participar das especulações que fazíamos sobre o que poderia ter acontecido. Nem por um momento suspeitamos que ele trazia escondido no coração o tremendo segredo, que ele era a única pessoa que conhecia o destino de Arthur Morstan. Mas sabíamos que algum mistério, algum perigo real ameaçava nosso pai. Ele tinha algum medo de sair sozinho e tinha sempre como porteiros 2 lutadores profissionais em Pondicherry Lodge. Williams, que os trouxe aqui esta noite, era um deles. Ele já foi campeão de pesos leves na Inglaterra. Nosso pai nunca nos disse o que o amedrontava, mas tinha uma evidente aversão por homens com pernas de pau. Quem quiser entender as histórias, obviamente tem que ouvir a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou o começo dessa parte, ao menos, senão a pessoa fica meio perdida sem entender. E uma vez atirou num homem com uma perna de pau que provou depois ser um negociante honrado e inofensivo em busca de encomendas. Ele teve que pagar uma grande indenização para abafar o caso. Nós pensávamos que era simplesmente uma mania dele, mas os acontecimentos nos fizeram mudar de opinião. No início de 1882, meu pai recebeu uma carta da Índia que o deixou muito abalado. Ele quase desmaiou quando a abriu na hora do almoço e desde esse dia ficou doente até que morreu. Nunca soubemos o que dizia a carta, mas vi, quando estava com ela na mão, que era curta e escrita numa letra muito ruim. Ele sofria há muito tempo de uma dilatação no baço, mas desde esse dia em diante ele piorou rapidamente. E no final de abril soubemos que não havia mais esperança e que ele desejava fazer-nos uma confidência. Quando entramos no seu quarto, ele estava reclinado sobre almofadas e respirava com dificuldade. Pediu que trancássemos a porta e que ficássemos ao lado da cama. Então, segurando nossas mãos, com a voz entrecortada pela emoção e pela dor, fez uma revelação importante. Vou tentar repetir suas palavras. Só uma coisa que me pesa na consciência neste momento supremo. Meus filhos, a maneira como procedi para com a órfã do infeliz Morstan. A maldita avareza que tem sido minha companheira durante a vida impediu-me de entregar-lhe o tesouro que devia pertencer-lhe. Mas eu mesmo não me utilizei dele, de tão cega e insensata que é a avareza. O mero sentimento da posse tinha tanto valor para mim que eu não podia tolerar a ideia de partilhá-lo com outra pessoa. Nem aquele fio de pérolas que está ao lado do vidro de quinino eu tive coragem de repartir com ela, embora eu tenha deixado ali com a intenção de enviá-lo para ela. Mas vocês, meus filhos, darão a ela uma boa parte do tesouro de Agra, mas antes de eu morrer, não mandem nada, nem as pérolas. Afinal, muitos homens tão doentes quanto eu acabaram se recuperando. Vou dizer-lhes como Morstan morreu. Ele sofria do coração há muitos anos, mas escondia de todos. Só eu sabia. Quando estávamos na Índia, por uma série notável de circunstâncias, chegamos a ter um tesouro considerável. Trouxe-o para a Inglaterra e na noite em que Morstan chegou, ele veio imediatamente para cá reclamar sua parte. Veio a pé da estação e foi recebido pelo meu velho e fiel Lal Clodagh, que já morreu. Morstan e eu divergimos quanto à divisão e chegamos a trocar palavras ásperas. Morstan pulou
da cadeira num paroxismo de raiva e, de repente, pôs a mão sobre o coração, o rosto ficou escuro e caiu para trás, batendo com a cabeça na quina do cofre que continha o tesouro. Quando me aproximei dele, verifiquei horrorizado que estava morto. Durante muito tempo fiquei sem ação, pensando no que deveria fazer. O meu primeiro impulso, é claro, foi tentar conseguir socorro, mas lembrei-me de que tudo era contra mim e que eu seria imediatamente acusado de assassinato. A sua morte no momento em que discutíamos e a pancada que ele levou na cabeça quando caiu seriam provas contra mim. Uma investigação oficial com certeza iria revelar fatos sobre o tesouro a respeito do qual eu queria guardar segredo. Ele me dissera que ninguém sabia para onde ele tinha ido. Achei que não era necessário que alguém viesse a saber. Ainda estava meditando sobre o assunto quando, ao erguer os olhos, vi Lau Croudan na porta. Entrou silenciosamente e fechou a porta. Não tenha medo, Sahib, disse ele. Ninguém precisa saber que o Senhor o matou. Vamos escondê-lo, que é o mais seguro. Mas eu não o matei, eu disse. Lau Croudan balançou a cabeça e sorriu. Eu ouvi tudo, Sahib. Eu ouvi a discussão e ouvi a pancada, mas a minha boca nunca se abrirá para revelá-lo. Todos estão dormindo na casa. Vamos levá-lo. Isto foi o suficiente para que eu me decidisse. Se o meu próprio criado não podia acreditar na minha inocência, como eu haveria de esperar que acreditassem nela 12 negociantes idiotas que formariam um júri? Lau Croudan e eu cuidamos do corpo naquela noite, e alguns dias depois os jornais de Londres falavam do misterioso desaparecimento de Morstan. Pelo que eu estou contando, vocês devem ver que não posso ser considerado culpado neste caso. Meu erro está no fato de ter ocultado não só o corpo, mas também o tesouro, e ter conservado a parte de Morstan como se fosse minha, mas desejo que a restituam à verdadeira dona. Cheguem os ouvidos perto dos meus lábios. O tesouro está escondido no... Neste instante houve uma transformação medonha no seu rosto. Os olhos ficaram fixos, com uma expressão selvagem. O queixo caiu e ele gritou numa voz que nunca pude esquecer. Não o deixe entrar! Por Cristo, não o deixe entrar! Ambos olhamos espantados para a janela, atrás de nós, para onde nosso pai dirigiu o olhar esgazeado e espantado. Lá de fora, no escuro, um rosto olhava para nós. Via-se bem o nariz apertado contra a vidraça. Era uma cara barbuda, olhos ferozes, selvagens e uma expressão de maldade. Corremos até a janela, mas o homem fugira. Quando voltamos, a cabeça de meu pai pendia para o lado e o pulso tinha parado de bater. Vasculhamos o jardim naquela noite, mas não descobrimos o menor sinal do intruso, a não ser uma única pegada debaixo da janela, nitidamente visível no canteiro. Mas, como só havia aquele único vestígio, achamos que tínhamos imaginado aquele rosto na janela. Entretanto, pouco tempo depois tivemos uma prova de que havia agentes secretos agindo em volta de nós. A janela do quarto de meu pai foi encontrada aberta de manhã, todos os armários e gavetas haviam sido revirados e sobre o seu peito havia um pedaço de papel rabiscado com as palavras O Sinal dos Quatro. Nunca soubemos o que significava a frase O Sinal dos Quatro, nem quem era o intruso. Pelo que pudemos verificar, não roubaram nada do que pertencia a meu pai, apenas de tudo ter sido revirado. Como era natural, eu e meu irmão associamos esse incidente ao medo que perseguia meu pai durante sua vida, mas isto ainda é um mistério absoluto para nós. O homenzinho fez uma pausa para tornar a acender o narguilé e ficou pensando durante alguns minutos.
Estávamos todos absorvidos em sua extraordinária narrativa. No momento em que ele falou da morte do pai dela, a senhorita Murston ficou mortalmente pálida e pensei que ia desmaiar. Mas ela dominou-se, bebendo um copo de água que eu discretamente enchera com o líquido de uma garrafa de cristal de Veneza que estava numa mesa próxima. Sherlock Holmes estava recostado em uma cadeira com uma mesa próxima. Sherlock Holmes estava encostado em uma cadeira, em sua cadeira com uma expressão abstrata e as pálpebras caídas sobre os olhos brilhantes. Quando olhei para ele, lembrei-me de que, naquele mesmo dia, ele se queixara amargamente da rotina vulgar da vida, sem trabalho e etc. Agora ele tinha de resolver um problema que exercitaria ao máximo sua sagacidade. Tadeu Couto olhava para nós, orgulhoso do efeito que sua história produzira, e depois continuou entre baforadas do seu narguilé. Meu irmão e eu ficamos muito excitados com a história do tesouro durante semanas e meses. Cavamos e revolvemos todo o jardim sem resultado algum. Era enlouquecedor lembrar que nosso pai ia dizer para nós o lugar do esconderijo no momento em que ele morreu. Podíamos imaginar o esplendor das riquezas desaparecidas pelo colar de pérolas que ele tirara. Tivemos uma pequena discussão sobre esse colar. As pérolas eram evidentemente de grande valor e ele não desejava reparti-las porque, aqui entre nós, ele tinha um pouco do defeito do meu pai. Ele achava que, se repartíssemos as pérolas, suscitaríamos desconfianças que acabariam nos trazendo problemas. Só consegui que me deixasse procurar o endereço da senhorita Murston e que lhe mandasse, a intervalos regulares, uma pérola de cada vez, para que ela pelo menos ficasse com a parte que lhe cabia. Foi uma boa ideia, disse a nossa companheira com sinceridade. Foi muito bondade de sua parte. O homenzinho moveu a mão num gesto de desaprovação. Nós éramos os seus depositários. Foi deste ponto de vista que eu encarei o caso, ainda que não fosse esta a opinião do meu irmão Bartolomeu. Nós tínhamos uma boa fortuna. Eu não desejava mais. Além disso, seria de péssimo gosto tratar uma moça de modo tão vil. Os franceses têm uma maneira muito clara de dizer estas coisas. Divergimos a tal ponto nessa questão que achei melhor ter minha própria casa e saí de Pondicherry Lodge, trazendo comigo o velho Kitmutigar e Williams. Mas ontem eu soube que acontecera uma coisa muito importante. O tesouro tinha sido descoberto. Imediatamente entrei em contato com a senhorita Murston e agora só nos resta ir a Norwood e exigir a nossa parte. Expliquei o meu ponto de vista a meu irmão ontem à noite e, se não formos bem-vindos, somos pelo menos esperados por Bartolomeu. Tadeu Couto calou-se e ficou se remexendo no seu luxuoso sofá. Ficamos todos em silêncio, pensando no novo rumo que o misterioso caso tomara. Holmes foi o primeiro a levantar-se. Procedeu bem do início ao fim, disse ele. É bem possível que, em troca, possamos esclarecer o que ainda está obscuro. Mas, como a senhorita Murston notou há pouco, já é tarde e é melhor prosseguir no caso o quanto antes. Nosso amigo apagou imediatamente o narguilé e tirou de trás de uma cortina um sobretudo muito comprido com um colarinho e punhos de astracã. Abotoou até embaixo, embora a noite estivesse abafada, e completou o toalete pondo um boné de pele de coelho com abas compridas, cobrindo-lhe as orelhas, de modo que de todo o corpo só se via o rosto instável e doentio. Minha saúde é delicada, disse ele enquanto nos levava pelo corredor. Em breve estarei inválido. Nosso cupê estava esperando e certamente o programa já fora combinado previamente, porque o cocheiro partiu a galope.
Tadeu Couto falou o tempo todo, numa voz que se elevava acima do ruído das rodas. Bartolomeu é um rapaz inteligente. Como imaginam que ele descobriu onde está o tesouro? Ele chegou à conclusão de que ele devia estar dentro de casa. Então passou a procurar na casa inteira, em cada canto, não deixando de examinar nem um centímetro. Entre outras coisas, ele descobriu que a construção tinha 22 metros de altura, mas que juntando as alturas de todos os quartos e dando os espaços entre eles, o que ele verificou por meio de sondagens, o total não passava de 21 metros. Faltando, portanto, 1 metro, ele só podia estar no alto do prédio. Fez um buraco no teto do quarto mais alto e lá realmente descobriu um pequeno sótão que tinha sido tapado e que ninguém conhecia. No centro estava o cofre, sobre 2 vigas de madeira. Desceu pelo buraco e ele está lá. Bartolomeu calcula o valor das joias em 500 mil de libras esterlinas, pelo menos. Ao ouvir esta soma gigantesca, olhamos um para os outros. A senhorita Morstan, se conseguíssemos garantir os seus direitos, se transformaria de uma modesta professora na herdeira mais rica da Inglaterra. Um amigo leal se alegraria com a notícia dessas, mas envergonho-me de confessar que meu egoísmo envolveu a minha alma e o meu coração. Ficou pesado como chumbo. Procurei algumas palavras de congratulações, mas não consegui dizer nada. Deixei cair a cabeça estonteado com o papagaiar do nosso homenzinho, Tadeu Couto. Era sem dúvida um hipocondríaco e parecia-me que ele desfiava um rosário interminável de sintomas e implorava informações sobre a composição e a ação de inúmeras panaceias, algumas das quais ele trazia numa bolsa de couro. Espero que ele não se lembre das minhas respostas. Holmes contou que me ouviu recomendar-lhe que não tomasse mais de 2 gotas de óleo de rícino e, ao mesmo tempo, receitar como sedativo grandes doses de outros medicamentos. O caso é que fiquei aliviado quando o cupê parou com um solavanco e o cocheiro saltou para abrir a portinhola. Estamos em Pondicherry Lodge, senhorita Mary Morstan, disse Tadeu Couto, ajudando-a a descer. Eram quase 23 horas quando chegamos à última etapa da nossa aventura daquela noite. Tínhamos deixado para trás o nevoeiro da cidade grande e aqui a noite estava límpida. Um vento morno soprava do oeste e nuvens pesadas moviam-se lentamente pelo céu, com a meia-lua aparecendo entre elas de vez em quando. A claridade era suficiente para se ver à distância, mas Tadeu Couto tirou uma das lanternas da carruagem para que enxergássemos melhor o caminho. Pondicherry Lodge ficava no meio de um terreno cercado por um muro de pedras muito alto, com cacos de vidro na parte superior. Uma estreita porta de ferro era a única entrada. Foi nela que o nosso guia bateu com pancadas semelhantes às de um carteiro. "Quem está aí?" gritou de dentro uma voz áspera. "Sou eu, MacMurdo. Você já devia conhecer a minha maneira de bater." Ouviu-se um resmungo e um barulho de chaves. A porta abriu-se pesadamente e um homem baixo, de peito robusto, apareceu iluminando-nos com a lanterna que também iluminava seu rosto protuberante e os olhos que piscavam desconfiados. "É o senhor Tadeu Couto? Mas quem são os outros?" "Não tenho ordem do patrão para recebê-los." "Como não, M.C. Murder? Isso muito me admira. Eu disse ontem a meu irmão que iria trazer hoje alguns amigos." "Ele não saiu do quarto hoje o dia inteiro, Sr. Couto, e eu não tenho ordens para recebê-los. O senhor sabe muito bem que tenho de cumprir as ordens do seu irmão. Posso deixá-los entrar, mas os seus amigos têm de ficar onde estão."
Posso deixá-lo entrar, mas não seus amigos. Assim será feito. Era um obstáculo inesperado. Tadeu Schultz olhava para todos os lados, desnorteado. Isso não está certo, MC Murdo. Deve ser suficiente para você que eu me responsabilize por eles. Há uma moça conosco. Não posso deixá-la esperando na entrada a esta hora da noite. Sinto muito, senhor Tadeu Schultz, disse o porteiro com firmeza. Podem ser seus amigos e não ser amigos do patrão, que é a quem devo obediência. Ele me paga bem para cumprir a minha obrigação e hei de cumpri-la. Não conheço nenhum de seus amigos. Oh, sim, você conhece, MC Murdo, gritou Sherlock Holmes. Não creio que você possa ter se esquecido de mim, Murdo. Não se lembra do amador que lutou 3 rounds com você no Alisson na noite em seu benefício há 4 anos? Oh, senhor Sherlock Holmes, gritou o lutador. Como pude deixar de reconhecê-lo? Se em vez de ficar aí quieto, parado, tivesse me dado um daqueles seus socos no queixo, eu teria logo sabido com quem estava lidando. Ah, o senhor é um dos que não aproveita os seus dotes. Podia ir longe se continuasse a lutar boxe. Você está vendo, Watson? Se todo o resto falhar, ainda tenho esta profissão científica, disse Holmes rindo. Tenho certeza de que o nosso amigo agora não vai nos deixar aqui fora no frio. Entrem, senhor, entrem todos, ele respondeu. Sinto muito, senhor Schultz, mas as ordens do seu irmão são rigorosas. Precisava poder confiar nos seus amigos antes de deixá-los todos entrar. Dentro, um caminho de cascalhos aberto, num terreno abandonado, levava a uma habitação enorme, quadrada e prosaica, mergulhada na escuridão, com exceção de um lado onde batia o luar. O tamanho do prédio sombrio, com o seu silêncio sepulcral, causou um frio no coração. Nem o próprio Tadeu Schultz se sentia bem e à vontade, e a lanterna balançava em suas mãos trêmulas. Não posso compreender isto, dizia ele. Deve haver algum engano. Eu disse a Bartolomeu que viria hoje com toda certeza, e não há luz no quarto dele. Não sei o que fazer. Ele costuma proteger a casa assim? Perguntou Sherlock Holmes. Ele segue os hábitos de meu pai. Ele era o filho predileto e às vezes eu penso que meu pai deve ter contado a ele muito mais coisas do que para mim. Aquela janela onde a lua está batendo é a do quarto de Bartolomeu. Está muito claro, mas acho que a luz não vem de dentro do quarto dele. Não, nenhuma, disse Holmes, mas vejo o brilho de uma luz naquela janelinha ao lado da porta. Aquele é o quarto da governanta. É onde fica a velha senhorita Brestone. Ela pode nos dizer alguma coisa. Será que se importam de esperar aqui um momento? Porque se entrarmos todos juntos e ela não souber da nossa chegada, pode se assustar. Mas ouçam, o que é isso? Ergueu a lanterna, sua mão tremia, tanto que os círculos de luz oscilavam em torno de nós. A senhorita Morstan agarrou meu pulso e ficamos todos com os corações pesados, aguçando os ouvidos. Do casarão escuro vinham, no silêncio da noite, os sons mais tristes e plangentes do mundo. Gritos queixumes entrecortados de uma mulher assustada. É a senhorita Burstone, disse Tadeu Schultz. É a única mulher na casa. Esperem aqui, volto já. Correu até a porta e bateu da sua maneira habitual. Vimos que uma mulher alta o recebeu à porta e que ficou muito contente ao vê-lo. O senhor Tadeu, meu senhor, como estou contente por ter vindo. Como estou contente, senhor Tadeu, meu senhor. Nós ouvimos as suas exclamações de alegria até que a porta se fechou e a sua voz se transformou num murmúrio monótono. Nosso guia tinha nos deixado a lanterna. Holmes girou em volta, observou atentamente a casa e examinou as montanhas de entulho que enchiam o terreno. A senhorita Morstan e eu ficamos juntos, de mãos dadas. O amor é uma coisa maravilhosamente sutil, porque ali estávamos nós, que nunca nos víramos antes, desde
desse dia, e nenhuma palavra, nem sequer um olhar afetuoso havíamos trocados até então, e mesmo assim, nesse momento aflitivo, nossas mãos se aproximaram instintivamente. Fiquei maravilhado depois, mas naquele momento parecia a coisa mais natural aproximar-me dela. Como ela me disse muitas vezes depois, havia nela também um instinto de voltar-se para mim em busca de conforto e de proteção. De modo que ficamos de mãos dadas, como duas crianças, e uma grande paz invadiu nossos corações, apesar de todas as coisas obscuras que naquele dia nos rodeavam. Que lugar esquisito, disse ela, olhando em volta. Parece que soltaram aqui todas as toupeiras da terra. Eu já vi um lugar parecido, num morro perto de Ballarat, onde uns engenheiros estiveram fazendo prospecção. E pela mesma razão, disse Holmes, são os vestígios das buscas ao tesouro. Deve lembrar-se de que eles levaram 6 anos procurando tal tesouro. Não admira que o terreno pareça um areal, todo cheio de buracos e terra para todo lado. Neste momento, a porta abriu-se, de repente, e Tadeu Schultz saiu correndo com as mãos na cabeça e os olhos cheios de terror. Aconteceu alguma desgraça com Bartolomeu, gritou. Estou assustado, meus nervos não vão suportar isto. Na verdade, estava quase chorando de medo e a sua fisionomia doentia, repuxada, emoldurada pela astracã do colarinho, tinha a expressão de desamparo de uma criança horrorizada. Vamos entrar, disse Holmes, no seu tom firme e brusco. Venham, venham, suplicou Tadeu Schultz. Não estou em condições de tomar qualquer providência. Fomos com ele até o quarto da governanta, que ficava do lado esquerdo do corredor. A velha estava andando de um lado para o outro, com um olhar assustado e inquieto, apertando os dedos, mas a presença da senhorita Morstan pareceu acalmá-la. Deus abençoe o seu rosto tranquilo e doce, minha filha, exclamou com um suspiro histérico. Ver você me faz bem. Oh, mas passei por uma prova dolorosa este dia. Nossa companheira afagou a mão magra e rude da governanta, disse-lhe algumas palavras bondosas de conforto que fizeram voltar a cor ao seu rosto. O patrão trancou-se e não há meio de responder, disse a governanta. Fiquei o dia inteiro à espera porque ele gosta de ficar só com frequência. 1 hora atrás, desconfiei que havia alguma coisa de errada e subi para espiar pela fechadura. O senhor deve ir, Tadeu, deve ir e olhar, o senhor mesmo. Vi muitas vezes o senhor Bartolomeu triste e alegre durante 10 anos, mas nunca o vi com uma cara daquelas. Está muito esquisito. Sherlock Holmes segurou a lanterna e foi na frente, porque Tadeu Schultz estava tão abalado que os dentes dele batiam. Tive de ampará-lo para subir as escadas porque seus joelhos tremiam tanto que não conseguia sequer andar. Por 2 vezes Holmes tirou a lente para examinar uns sinais que a mim pareciam simples nódoas de poeira na passadeira de fibra que substituía o tapete da escada. Ele ia devagar, degrau a degrau, segurando a luz baixa, olhando atentamente para os 2 lados. A senhorita Morstan ficava com a governanta apavorada. O terceiro lance da escada acabava num corredor estreito e comprido, com um painel de tapeçaria indiana do lado direito e 3 portas à esquerda. Holmes seguiu por ele do mesmo modo vagaroso e metódico, enquanto nós íamos logo atrás, com as nossas sombras negras que se estendiam pelo corredor. A terceira porta era a que procurávamos. Holmes bateu, mas não se ouviu nenhuma resposta. Tentou abri-la à força, mas estava trancada por dentro e com um ferrolho largo e resistente que pudemos ver quando erguemos a lanterna. Apesar da chave virada, era possível ver pelo buraco da fechadura. Sherlock Holmes abaixou-se e logo se levantou, respirando com força. Alguma coisa diabólica nisto, Watson, disse Holmes.
mais emocionado do que eu jamais ouvira. O que acha? Abaixei-me para espiar e recuei horrorizado. O luar enchia o quarto, que estava claro, com uma luminosidade difusa e vacilante. Olhando diretamente para mim e solta no ar, porque tudo embaixo estava na sombra, via-se uma cara, a mesma cara de Tadeu Choto. Era a mesma cabeça grande e reluzente, a mesma franja de cabelos vermelhos, a mesma cor macilenta, mas as feições estavam imobilizadas num rito horrível. Tinha uma imobilidade anormal, que naquele quarto enluarado e silencioso era mais chocante que qualquer esgar ou contorção. Era tão parecido com o nosso amigo Choto que me virei para verificar se ele estava ali conosco. Então lembrei-me de que ele nos tinha dito que eram gêmeos, ele e seu irmão Bartolomeu. Isto é horrível, disse eu a Holmes. O que faremos? Temos que arrebentar a porta, disse Sherlock Holmes, e jogou-se contra ela com todo o peso do corpo. A porta rangeu, gemeu, mas não cedeu. Então todos juntos nos atiramos sobre ela, que cedeu de repente com estrondo, impelindo-nos para dentro do quarto de Bartolomeu Choto. Ele parecia ter sido montado como um laboratório químico. Uma fileira dupla de garrafas com tampas de vidro estava arrumadas ao longo da parede em frente à porta e a mesa estava cheia de bicos de Bunsen, tubos de ensaio e retortas. Nos cantos via-se garrafas verdes com ácidos protegidas por invólucros de vime. Uma dessas parecia ter sido entornada ou quebrada, porque o líquido escuro escorria pelo chão, enchendo o ar com um cheiro desagradável, semelhante ao do breu. Uma escada de mão estava a um lado do quarto, no meio de um monte de ripas e gesso, e acima disso, no teto havia um buraco de tamanho suficiente para deixar passar um homem. No chão, junto à escada, estava jogado um comprido rolo de cordas. Ao lado da mesa, numa poltrona de madeira, o dono da casa estava sentado, todo dobrado, a cabeça caída sobre o ombro esquerdo, com aquele sorriso impenetrável e sinistro no rosto. O corpo rígido e frio indicava que estava morto havia algumas horas. Tive a impressão de que não só as feições, mas também todos os seus membros estavam torcidos e virados de uma forma estranha e fantástica. Sobre a mesa havia um instrumento muito especial, uma vareta escura com uma cabeça de pedra semelhante a um martelo, toscamente amarrada com um barbante grosso. Ao lado, um pedaço de papel com algumas palavras rabiscadas. Holmes olhou para aquilo e depois mostrou-me. Está vendo, Watson? Disse ele, erguendo significativamente as sobrancelhas. À luz da lanterna, eu li com um estremecimento de horror. O sinal dos 4. Pelo amor de Deus, o que significa tudo isto? Perguntei a Holmes. Significa assassinato, disse ele, inclinando-se sobre o cadáver. Ah, eu já esperava. Olha aqui. Holmes apontou para uma coisa que parecia um espinho comprido e escuro, enterrado na pele pouco acima da orelha de Bartolomeu Choto. É um espinho, pode tirá-lo, mas tenha todo cuidado, porque certamente está envenenado. Eu tirei o espinho com 2 dedos e saiu tão depressa que quase não deixou marca. Uma pequena mancha de sangue mostrava onde tinha sido a perfuração. Tudo isto é um mistério insolúvel para mim. Em vez de esclarecer alguma coisa, torna-se cada vez mais obscuro, disse eu. Pelo contrário, respondeu Holmes. Watson, a cada instante fica mais claro. Eu só preciso de mais alguns elos para completar a corrente. Desde que entramos no quarto, tínhamos esquecido completamente da presença de Tadeu Choto. Ele ali estava parado à porta, a própria imagem do terror, torcendo as mãos e lamentando-se. De repente rompeu num choro agudo e lastimoso. O tesouro sumiu, dizia. Roubaram o tesouro. Lá está o buraco por onde nós o descemos, eu
e Bartolomeu. Fui eu que o ajudei. Eu fui a última pessoa a vê-lo. Deixei-o aqui ontem à noite e ouvi a porta ser trancada enquanto descia a escada. Que horas eram? Perguntou Holmes. 10 horas e agora está morto. A polícia virá e vai suspeitar de mim. Oh, sim, tenho certeza que vai. Mas os senhores não pensam assim, não é verdade? Certamente não pensam. Se tivesse sido eu a matar meu próprio irmão, não iria trazê-los aqui, não é? Oh, meu Deus, sinto que vou enlouquecer. Ele agitava os braços e batia os pés numa espécie de acesso convulsivo. Não há nenhum motivo para estar com medo, Sr. Sholto, disse Holmes com bondade, pousando a mão no ombro dele. Siga o meu conselho e vá ao posto policial contar o caso à polícia. Ofereça-se para ajudá-los em tudo que for possível. Nós o esperaremos aqui. O homenzinho obedeceu Sherlock Holmes, meio espantado, e ouvimos seus passos vacilantes quando desceu a escada no escuro. Agora, Watson, temos meia hora para nós, disse Holmes, esfregando as mãos. Vamos empregá-la bem. Como lhe disse, o caso está quase todo esclarecido, mas não devemos cometer erros por causa do excesso de confiança. Embora pareça simples agora, o caso pode ter alguma coisa a mais profunda por trás de tudo. Simples? Exclamei. Sim, certamente, disse Holmes, com um certo ar de professor que dá uma explicação aos alunos. Faça o favor de sentar-se naquele canto, para que suas pegadas não compliquem o caso. E agora, mãos à obra. Em primeiro lugar, como essas pessoas vieram e como foram embora. A porta não foi aberta desde ontem. E a janela? Levou a lanterna até lá, murmurando suas observações mais para si mesmo do que para mim. Janela fechada por dentro, Watson, moldura sólida. Não há gonzos de lado. Vamos abri-la, nenhum cano de água perto. Telhado inacessível. Apesar disso, um homem entrou pela janela. Choveu um pouco ontem à noite. Temos a marca de um pé no parapeito. E aqui está uma marca redonda de lama que se repete ali no chão e outra perto da mesa. Veja aqui, Watson. É realmente uma bela demonstração. Olhei para os discos nítidos de lama. Isso não é uma pegada, eu disse. É algo muito mais valioso para nós, Watson. É a marca de uma perna de pau. Você pode ver no parapeito da janela. Temos a marca da bota. Uma bota pesada, com um salto largo de metal. E ao lado está a marca do toco de madeira da perna de pau. É o homem da perna de pau. Exatamente, mas havia mais algum junto com ele, mais alguém, um cúmplice hábil e eficiente. Você poderia escalar aquele muro, doutor? Olhei para fora da janela aberta. A luz brilhava. Olhei para fora pela janela aberta. A luz da lua brilhava ainda sobre o ângulo da casa. Estávamos a uns 18 metros do chão, e para onde quer que se olhasse, não se via nada onde se pudesse pôr o pé, nem sequer uma fenda no muro. É completamente impossível, Holmes. Sem auxílio Watson, mas suponha que um amigo lhe atirasse aqui de cima esta boa corda que vejo ali no canto e a amarrasse naquele enorme gancho na parede. Parece-me que, neste caso, se você fosse ágil, poderia subir com perna de pau e tudo. Voltaria como veio, e o seu cúmplice iria puxar a corda, tirá-la do gancho, fechar a janela por dentro com o trinco e sair como entrou. Como um pequeno detalhe, deve-se observar que o nosso homem da perna de pau, apesar de subir com perfeição, não é um marinheiro de profissão. Ele continuou examinando a corda. Não tem as mãos calejadas. Com a lente descobri mais de uma mancha de sangue, principalmente no fim da corda, e daí conclui que ele escorregou com tanta velocidade que arrancou pele da mão. Está tudo muito bem, mas a coisa fica cada vez mais ininteligível. E o cúmplice? Como ele entrou? Ah, sim, o cúmplice, repetiu Holmes pensativo. Há pontos muito interessantes sobre esse cúmplice.
É por causa dele que este caso deixa de ser vulgar, Watson. Creio que esse cúmplice fez a sua estreia nos anais do crime neste país, pois casos semelhantes inspiram-se na Índia e, se não me falha a memória, na Senegâmbia. Eu insisti, mas como ele entrou? A porta está trancada, a janela é inacessível. Será que foi pela chaminé? A grade é pequena demais, respondeu Holmes. Eu tinha pensado nisso. Então como foi? Continuei insistindo. Você não aplica os meus preceitos, disse Holmes, meneando a cabeça. Quantas vezes já lhe disse que, quando tiver eliminado o possível, o que fica, por mais improvável que seja, deve ser a verdade, Watson. Sabemos que ele não entrou pela porta, e nem pela janela, tampouco pela chaminé. Também sabemos que não podia estar escondido no quarto, porque não havia onde se esconder. Logo, por onde ele veio, Watson? Pelo buraco do teto, gritei. Certamente, deve ter sido assim. Se tiver a bondade de segurar a lanterna para mim, Watson, estenderemos nossas pesquisas ao quarto de cima, onde o quarto secreto, onde foi achado o tesouro. Holmes subiu pela escada e, segurando uma viga com a outra mão, içou-se até o sótão. Depois, abaixando-se para alcançar a lanterna, segurou-a enquanto eu subia. O quarto em que entramos tinha mais ou menos 3 metros de comprimento por 2 de largura. O chão era todo de barrotes, ligados por ripas de gesso, de modo que, para andar, era preciso saltar de trave em trave. O teto formava a cimalha e era, evidentemente, a parte interna do verdadeiro telhado. Não havia nenhum tipo de móvel e uma grossa camada de poeira, acumulada durante anos, cobria o chão. Olhe para isto. Holmes pôs a mão na parede e disse: Watson, é um açapão que leva para fora do telhado. Empurrando-o, temos o próprio telhado, acabando num ângulo. Portanto, foi por aqui que entrou. Vamos ver. Foi por aqui sim que entrou o homem. Vamos ver se achamos mais vestígios da sua individualidade. Holmes aproximou a lanterna do chão e, pela segunda vez naquela noite, vi surgir no seu rosto uma expressão de espanto. Quando segui seu olhar, fiquei gelado. O chão estava coberto de marcas de pés descalços, nítidas, perfeitamente desenhadas, mas que não chegavam à metade do tamanho do pé de um homem comum. Holmes, foi uma criança que fez esta coisa horrenda, eu disse num sussurro. Como pode isso, Holmes? Ele já tinha recuperado o sangue frio. Eu fiquei atordoado no primeiro momento, disse Holmes, mas é perfeitamente natural, Watson. A memória falhou-me, senão eu teria adivinhado já. Não há mais nada para ver aqui. Vamos descer, Watson. Mas afinal, qual é a sua opinião sobre as marcas de pé? Perguntei ansioso quando descemos novamente. Como pode uma criança ter participado disso, Holmes? Meu caro Watson, tente analisar por si mesmo, respondeu-me ligeiramente impaciente Sherlock Holmes. Conhece o meu método, apliquei-o, e será intuitivo comparar os resultados. Não imagino nada que possa explicar os fatos, Holmes. Muito em breve tudo parecerá claro para você, Watson, disse Holmes de modo evasivo. Acho que não há mais nada importante aqui, mas vou ver. Holmes pegou a lente e uma fita métrica e percorreu o quarto medindo, comparando, examinando com seu nariz fino e comprido, quase junto ao chão, e os olhos dilatados, cintilantes e atentos como os de um pássaro. Seus movimentos eram tão rápidos, silenciosos e furtivos, semelhantes aos de um cão de caça treinado, farejando uma pista, que eu não pude deixar de pensar que ele seria um criminoso terrível se aplicasse sua energia e sagacidade contra a lei, em vez de aplicá-las em sua defesa, claro. Enquanto examinava tudo, resmungava consigo mesmo e finalmente soltou um grito de satisfação. Watson, estamos com sorte. Agora devemos ter muita pouca dificuldade. O homem teve a infelicidade de pisar no alcatrão. Você pode ver a linha da borda do seu pezinho passando rente a essa coisa mal cheirosa.
Quebraram a garrafa e o líquido escorreu. E então, Holmes, perguntei, o que isso significa? O que temos já é suficiente, Watson. Conheço um cachorro que é capaz de seguir esse cheiro até o fim do mundo. Se uma matilha conseguir seguir o rastro de um arenque através de um condado, como um cão ensinado não conseguirá seguir um cheiro desagradável como este do alcatrão. É como uma soma em regra de 3. A resposta devia dar-nos: Olá, aqui estão os representantes da lei. Podíamos ouvir passos pesados e o som de vozes embaixo. A porta do hall fechou-se com um estrondo. Antes que ele chegue, ponha sua mão aqui no braço e na perna deste pobre coitado. O que sente? Disse Holmes. Holmes, os músculos estão duros como uma pedra, respondi. Exatamente, Watson. Estão muito mais retesados do que habitualmente em rigor mortis. Juntando isso à contorção da face e o riso hipocrático, ou risos sardônicos, como chamavam os autores antigos, qual é a conclusão que isto sugere? Holmes, morte causada por algum poderoso alcaloide vegetal, uma substância semelhante à estricnina que provocaria o tétano, respondi. Foi o que me ocorreu logo que vi os músculos repuxados do rosto. Quando entramos, procurei saber como o veneno fora introduzido no organismo e descobri o espinho que tinha sido lançado sem muita força no couro cabeludo. Observe que o lugar atingido é o que estaria virado na direção do buraco do teto se ele estivesse sentado direito na cadeira. Agora examine o espinho. Apanhei-o cautelosamente e o examinei perto da lanterna. Era comprido, pontudo e preto, e lustroso na ponta, como se alguma substância pastosa tivesse secado nele. A ponta tinha sido aparada e afiada com um canivete. Esse espinho é da Inglaterra? Ele perguntou. Não é, com toda certeza não é, Holmes. Com todos esses dados, Watson, você poderia tirar alguma conclusão correta, mas como as forças regulares estão chegando, os auxiliares têm de bater em retirada. Vamos, Watson. Enquanto o Holmes falava, os passos dos policiais se aproximaram pelo corredor, e um homem muito gordo, com uma roupa e um andar pesado, entrou no quarto. Era muito corado, corpulento e pletórico, mas com um par de olhinhos vivos que surgiam por entre as pálpebras empapuçadas. Atrás dele vinha um inspetor de uniforme e eu ainda trêmulo Tadeu Couto. Isto é, que é um negócio, um belo negócio, gritou ele com voz áspera. Mas quem são estes aqui? A casa parece estar cheia com a colheira. Acho que deve lembrar de mim, Sr. Houghton Jones, disse Holmes tranquilamente para o policial. Ah, é claro, é o Sr. Sherlock Holmes, o teórico. Lembro-me de você, sim. Jamais esquecerei a lição que nos deu sobre causas, deduções e efeitos no caso do cofre das joias de Bishgate. É verdade que nos pôs na pista certa, mas foi mais por sorte do que por uma boa orientação. Admita, Sr. Sherlock Holmes, disse o policial a Holmes. Era um caso de raciocínio muito simples, respondeu Holmes. Ora, vamos, não se envergonhe de confessar. Mas por que tudo isto? Não é este o caso. Há fatos positivos aqui, não há lugar para teorias, Sr. Holmes. Foi uma sorte que eu estivesse em Norwood por causa de outro crime. Estava na delegacia quando fui chamado. Na sua opinião, de que o homem morreu? Perguntou o policial a Sherlock Holmes. Ah, esse caso não se presta às minhas teorizações, disse secamente Holmes. Não, ainda assim, não se pode negar que você acerta às vezes. Meu caro policial, disse Holmes ao detetive. Compreendo. Porta trancada, desaparecimento de joias no valor de $500.000. Como estava a janela? Perguntou o policial a Holmes. Fechada, mas há marcas de pés no parapeito, disse Holmes.
Está bem. Se estava fechada, as marcas podem não ter nada a ver com o resto. Isso é trivial. O homem pode ter morrido de um ataque, mas há o desaparecimento das joias. Também tenho minha teoria, Sr. Holmes. Às vezes tenho esses lampejos. Faça o favor de sair. E o senhor também, Sr. Sholto. Sr. Holmes, o seu amigo pode ficar. Sr. Holmes, o que pensa a respeito? O Sr. Sholto diz que esteve com o irmão ontem à noite. O irmão morreu de repente e Sholto fugiu com o tesouro. O que acha, Sr. Holmes? E aí o morto, com muita delicadeza, levanta-se e tranca a porta por dentro, disse Holmes. Há uma falha aí. Vamos aplicar o bom senso. Este Tadeu Sholto esteve com o irmão. Houve uma discussão, disso nós sabemos. O irmão morreu e as joias desapareceram. Disso também sabemos. Ninguém mais viu o irmão depois que Tadeu Sholto saiu. Ele não se deitou. Tadeu está evidentemente bastante perturbado. O seu aspecto não é nada atraente. Vocês veem que estou lançando os fios em volta de Tadeu e a rede começa a apertá-lo, disse o policial a mim e a Holmes. Ainda não tem todos os fatos, disse Holmes. Esta lasca de madeira, que tenho todos os motivos para acreditar que está envenenada, estava enterrada no couro cabeludo, onde ainda se pode ver a marca. Este bilhete estava na mesa e ao lado havia este curioso instrumento com uma extremidade de pedra. Como tudo isto se encaixa na sua teoria, detetive? Disse Holmes. Confirma em todos os aspectos, disse o detetive gordo de maneira pomposa. A casa está repleta de curiosidades da Índia. Foi Tadeu Sholto quem trouxe o espeto venenoso e usou-o contra o irmão de maneira criminosa, como qualquer outra pessoa faria, Sr. Holmes. O bilhete é uma artimanha, um logro, é uma venda com que querem tapar nossos olhos. A única dúvida é como ele teria saído. Ora, pelo teto, ali está um buraco. Com muita agilidade para o seu tamanho, ele subiu a escada e passou para o sótão. Logo em seguida, ouvimos sua voz exultante, anunciando a descoberta do alçapão. Ele pode descobrir alguma coisa, disse Holmes, sacudindo os ombros. De vez em quando tem lampejo de razão. Estão vendo, disse Anthony Jones, voltando pelas escadas. Os fatos são melhores que as teorias. No fim das contas, a minha opinião está confirmada, Sr. Holmes. Há um alçapão que se comunica com o telhado e está meio aberto. Fui eu quem o abri, disse Holmes ao detetive. Então tinha reparado nele, Sr. Holmes? Ele parecia ter ficado surpreso com a descoberta. Pois bem, quem quer que o tenha percebido, ele prova que o nosso cavalheiro pôde escapulir, disse o detetive. Pronto, responderam do corredor. Peça ao Sr. Sholto para entrar. Sholto, é meu dever informá-lo de que qualquer coisa que disser será usada contra você. Você está preso em nome da lei, em nome da rainha, como culpado da morte de seu próprio irmão. Estão vendo, Sr. Sherlock Holmes? Estou vendo, Sr. Watson. Eu bem que tinha dito a vocês, exclamou o pobre homem, levantando as mãos e olhando para nós. Não se aflija com isso, Sr. Sholto, disse Sherlock Holmes. Acho que posso prometer-lhe que o livrarei disso quanto antes você imagina. Não prometa demais, senhor teórico. Não vá prometendo demais, interrompeu o detetive. Pode achar o caso depois mais difícil do que lhe pareça agora. Sr. Jones, não só livrarei o Sr. Sholto, como também darei ao senhor de presente o nome e a descrição de uma das pessoas que estiveram neste quarto ontem à noite. O nome, tenho todos os motivos para acreditar que seja o do Jonathan Small. É um homem sem instrução, baixo, ágil, que não tem perna direita e usa uma perna de pau já gasta na parte interna. A bota que usa no pé esquerdo tem sola quadrada com uma tira de ferro em torno do salto. É um homem de meia idade, muito queimado de sol. Já foi condenado a trabalhos forçados.
Estas poucas indicações podem ajudá-lo, senhor detetive, juntamente com o fato de que está com a pele ferida na palma da mão. O outro homem... Ah, outro? Perguntou Altanei Jones, num tom de escárnio e deboche, mas mesmo assim impressionado, como pude ver facilmente com a precisão do outro. O outro é um personagem curioso, disse Sherlock Holmes, virando-lhe as costas. Espero apresentar-lhe os dois, dentro de pouco tempo. Watson, quero falar com você, me disse Holmes. Levou-me para o patamar da escada. Esta ocorrência inesperada afastou-nos do objetivo principal da nossa jornada, Watson. Holmes, eu estava pensando exatamente nisto. E outra coisa, não é justo que a senhorita Morstan fique nesta casa amaldiçoada. Verdade, Watson. Não, você tem de levá-la para casa. Ela mora com a senhorita Cecil Forrester em Lower Camberwell, que não é muito longe daqui. Fico aqui à sua espera se quiser voltar, mas quem sabe está cansado.